Quero falar para vocês sobre Jó. Ele ganhou muitas bênçãos de Deus e se tornou um homem muito rico. Ele é chamado por Deus de homem íntegro. Isso me fez pensar, por que ele era íntegro? É tão difícil uma pessoa ser íntegra? Quando analisamos a Bíblia, vemos que Jó, em meio às bênçãos, os presentes de Deus, ele manteve um caráter irrepreensível, completamente rendido ao Senhor. Ele viveu na presença de Deus, era um sacerdote e bom líder de sua casa. Quando os filhos dele faziam um banquete, convidavam os amigos e bebiam, após a festa terminar, Jó fazia um sacrifício e orava pelos filhos dele, pedindo misericórdia se eles tinham pecado contra Deus. Fazia isso por temor a Deus, para que sejam protegidos. Ele também já fez uma coisa incrível e admirável. Fez um pacto com os olhos dele para não olhar para nenhuma mulher com desejo, de forma impura. Foi exemplo de generosidade e hospitalidade. Recebia os órfãos na casa dele. Ele nunca colocou a confiança dele nos presentes de Deus. Nunca disse, riqueza, eu confio em você. Foi a minha inteligência que me fez ser respeitado hoje. Tudo isso em meio às bênçãos, durante uma estação onde havia fartura. Mas um dia Deus viu Satanás e perguntou, você já viu meu servo Jó? Ele é reto e íntegro, se desvia do mal. Satanás respondeu, Jó é íntegro. Também o Senhor o cercou de tantos bens e proteção. Ele parece íntegro, mas não é. Aqui faço uma ilustração de criação própria, um exemplo. É como se o diabo dissesse, ele usa uma máscara de homem justo, como se a riqueza, as bênçãos, fossem uma máscara dessas de teatro, que esconde o rosto e não mostra o que de verdade tem atrás, que oculta a verdadeira face. O diabo quis dizer que Jó só estava atuando, fingindo ser uma boa pessoa, porque estava cercado de riquezas e por isso não se comportaria diferente, mas que se a máscara fosse tirada, ou seja, se perdesse os bens materiais, Deus veria o verdadeiro caráter dele e que não seria o de um homem íntegro. Agora, voltando e dando continuidade ao que está escrito na Bíblia, então o diabo disse, ele aparenta um caráter justo, mas no momento em que o Senhor tirar tudo dele, vai ver que ele vai blasfemar em sua face. Então Deus disse, pode tocar em tudo que ele tem, menos na vida dele. Jó perdeu tudo que ele tinha ganhado. Como mágica, desapareceu o que ele construiu durante tanto tempo. Perdeu casa, filhos, animais, servos. A máscara foi removida e o que ficou foi o seu caráter e o seu rosto exposto. E o caráter revelado foi de uma pessoa que adora a Deus, mesmo em meio às perdas. Raspou a cabeça em sinal de luto e continuou acreditando em Deus, apesar de se entristecer amargamente por perder os filhos que amava muito. Mas o que podemos ver com a mulher de Jó ao perder a máscara? Foi visto nela um caráter que diz, amaldiçoa esse seu Deus e morre! Não aceitou a estação do deserto. Em meio à perda, deu um conselho a seu esposo, disse, desiste desse seu Deus, por que continuar com isso de integridade? Você está enfermo, esse é o seu Deus? Ele ainda assim soube aconselhar bem, disse, então vamos receber só o bem e não o mal? Então vamos receber só bênçãos? Mas se perdemos o que amamos, esse não é o nosso Deus? Ele só dá as coisas, mas não pode tirar quando quiser? Os amigos foram para confortar, mas acabaram julgando. Confessa seu pecado, você pecou. Não acreditaram nele. Também tinham uma visão muito superficial. Não acreditavam que uma pessoa justa pode passar por tantos problemas. Mas a palavra de Deus diz que Jó falou, Senhor, pesa-me em balanças fiéis e conhecerás a minha integridade. E será que nós, como cristãos, podemos pedir hoje para Deus, Senhor, pesa-me em balanças fiéis e conhecerás a minha integridade? Quem crê em Deus apenas nos bons momentos,
e não nos maus, engana a si mesmo sobre a sua fé. O caráter perfeito não se apega às coisas, porque entende o princípio de ser administrador. Nosso amor, nossa confiança deve estar em Deus e não nos presentes que ganhamos dele. Mais cedo ou mais tarde, na terra ou no céu, as recompensas serão concedidas no tempo perfeito de Deus. Como estaria o nosso caráter ao perder a máscara? Qual seria o rosto que Deus veria? Ou será que nós, como filhos de Deus, podemos dizer: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor.